Hoje eu vou falar sobre a diferença entre tradução e versão. Comumente, a palavra tradução é utilizada num sentido bem amplo, mas conceitualmente muitos tradutores consideram que a tradução e a versão são duas coisas diferentes. É importante que você saiba a diferença desses dois conceitos, porque em geral eles são cobrados de forma diferente. E você, como tradutor, você precisa decidir se você trabalha só com tradução ou com tradução e versão. Então, sem mais demoras, tradução conceitualmente é você passar o texto de uma língua estrangeira para a sua língua materna. Se você é um tradutor brasileiro, você passa um texto de uma outra língua, inglês, japonês, russo, para o português. Em geral, isso é considerado o padrão. Versão é o contrário, é quando você passa um texto da sua língua materna para uma língua estrangeira. Novamente, se você é brasileiro, você vai passar um texto do português para o inglês, para o japonês ou para uma outra língua. Em geral, a versão tende a ser mais cara porque ela exige um trabalho muito maior do tradutor, uma vez que ele vai passar o texto para uma língua estrangeira, onde ele com certeza não tem tanto domínio como ele tem de sua língua materna. Mas como que você decide se você faz só tradução ou se você faz também a versão? Essa escolha depende fundamentalmente do mercado que você está inserido e do seu grau de habilidade nas duas línguas, na sua língua materna e da sua língua estrangeira. Primeiro vamos falar do mercado. Os mercados mais maduros, mais bem estabelecidos, onde há bastante concorrência, é comum você trabalhar mais focado na tradução, e em geral com traduções mais especializadas. Ou seja, o inglês, que é um mercado bastante maduro, é difícil você conseguir trabalhar com versão, porque tem falantes de inglês e que conseguem fazer a tradução desses textos. Ou seja, um falante americano que fala português, traduz do português para a língua materna dele, o inglês. E é claro que a capacidade desse tradutor de se expressar em inglês é maior, via de regra, do que um brasileiro escrevendo em inglês. Então, nesse caso, é mais comum o brasileiro focar em redigir apenas em língua portuguesa. Por outro lado, para uma língua mais exótica ou com um mercado ainda não tão bem estabelecido, como por exemplo o japonês, é bem comum que o tradutor faça também a versão, porque não tem tantos falantes nativos que sabem o português num nível suficiente para atuar como tradutores. Sem contar da dificuldade de encontrar essas pessoas. Então, resumindo, o mercado que você está inserido vai influenciar na decisão de fazer apenas tradução ou de trabalhar também com versão. E o segundo fator a que eu me referi é sobre o seu grau de habilidade com a língua. Para fazer uma tradução, você precisa ter um conhecimento muito sólido da sua língua materna, porque você vai redigir nessa língua. Mas, para a língua estrangeira, é claro que você precisa ter uma base boa, você precisa compreender muito bem o texto que você está traduzindo, mas você pode pesquisar, você tem várias ferramentas que vão te ajudar a traduzir. Não é necessário que você saiba todas as palavras num primeiro momento. Você pode e deve pesquisar para conseguir fazer a tradução. Mas o importante é que o texto final está sendo redigido na sua língua materna. Então vai ser um texto onde você consegue se expressar da melhor maneira possível. Mas no caso da versão, é muito difícil você conseguir se expressar no nível de um falante nativo. Então, só é recomendado você trabalhar com versão se você realmente é fluente na língua estrangeira, se você já morou no país por alguns anos, você tem experiência de trabalho nesse país, aí nesse caso você pode fazer versão, tomando cuidado que, novamente, por melhor que seja a sua língua estrangeira, ela não é do mesmo nível de um falante nativo. O ideal é que você então tenha um falante nativo que possa fazer uma revisão no texto que você escreveu. É o que a gente chama de native check. Isso pode ser assunto de um outro vídeo. Então, o segundo fator que vai influenciar se você vai fazer apenas tradução ou também tradução e versão é o seu grau de habilidade na língua estrangeira. E você, trabalha com tradução ou trabalha com tradução e versão? Deixa aí nos comentários se você já teve alguma experiência, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo para mais uma dica de tradução.